Senhores membros da mesa, vereadores presentes, servidores, público presente nas galerias, espectadores e internautas da TV Câmara, uma boa noite. Declaro aberta a audiência pública realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana sobre a atividade de mineração. Essa proposta é uma pré-proposta, uma proposta de projeto de lei que dispõe sobre as atividades de mineração no município de Jacareí. Informo que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 39.2 digital e pelo canal 12 da Claro Net. Também está sendo transmitida pelo YouTube e Facebook, pelo respectivo canal e página da TV. Quero registrar a presença e agradecer aqui na mesa principal a secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, Claude Mary, o Dr. Rafael Apone, subprocurador do município, Denise Cubas, diretora de Meio Ambiente do nosso município. Aqui, ao meu lado direito, a mesa diretora, Dr. Renato Ratti, subprocurador do município, Dr. Diogo Sazaki, procurador do município, doutora Mariana Carolina, procuradora do município, Tânia de Oliveira, que é a técnica geóloga da Diretoria do Meio Ambiente, e a Maíra Simão, também da Diretoria de Meio Ambiente. Muito obrigado. Dando sequência, registrar também aqui a presença do Sérgio Ferreira, diretor-geral da Secretaria de Meio Ambiente, a doutora Moira Gabriela, procuradora-geral do nosso município de Jacareí, Roberta Abreu, secretário de Infraestrutura, e a Juliana do Alibe, que é chefe de gabinete do nosso município, e a Daniele Batalha, também da Secretaria de Meio Ambiente. E agradecer a presença do vereador Roninha, vereador Paulinho do Esporte, vereador Luiz Flávio, e a todos vocês que estão na galeria acompanhando essa audiência. O município de Jacareí tem em seu território atividade de exploração mineral e convocou essa presente audiência pública com o objetivo de colher manifestações e sugestões para a proposta de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a exploração e aproveitamento de substâncias minerais e da outras providências. Para dar sequência a essa audiência, nesse momento, convido para usar a tribuna a presidente da audiência, a secretária de Meio Ambiente do nosso município, Claude Mary. Boa noite a todos. Meu boa noite especial aos vereadores Roninha, vereador Paulinho do Esporte, vereador Flavinho, que generosamente abriram esta casa para esta audiência essa noite. Boa noite a todos os servidores da Prefeitura aqui presente, a nossa audiência aqui presente, a quem está nos assistindo pela TV Câmara e pela Web TV. Hoje, nós estamos discutindo, nós estamos trazendo para a discussão uma proposta de um projeto de lei que regulamenta a relação do município com as empresas mineradoras que têm atividade na cidade. Não se trata de regulamentação da atividade de mineração, que são de responsabilidade de entes federativos, como o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Mineração, ou da esfera estadual, CETESB, mas sim da relação das empresas com a municipalidade. Assim como o município mantém uma relação de acompanhamento e de licenciamento das demais empresas que se instalam no município. A atividade de mineração, em que pese seja regulamentada e fiscalizada por entidades federais e estaduais, mantém estreita relação com a municipalidade. E é prescindível que o município, nesta relação com essas empresas, estabeleça regras e tenha o poder de fiscalização quanto ao exercício da atividade, no que diz respeito, por exemplo, à questão da nossa malha viária, ao trânsito, tráfego de caminhões, no que diz respeito à segurança das áreas urbanizadas, onde há
núcleos, né, de moradores, no que diz respeito ao desenvolvimento e à proteção do meio ambiente. Enfim, trata-se, tá, de estabelecer regras para o relacionamento das empresas mineradoras, como qualquer outra empresa do município, que se instale no município, com a municipalidade, visando o desenvolvimento da nossa cidade e a qualidade de vida da nossa população. É disso que se trata o que vamos discutir essa noite. Essa audiência é para que se possa fazer manifestações, sugestões, para que a gente possa construir um projeto de lei e, posteriormente, encaminhá-lo à Câmara para apreciação dos vereadores e aprovação desta Casa. Enfim, contamos com a colaboração de todos, dos que estão aqui presentes, e também, pela web, TV, será possível manifestar-se e fazer sugestões ou questionamentos. Eu vou passar agora a palavra para o nosso apresentador aqui, o nosso mestre de cerimônias, para que a gente, então, possa fazer a apresentação técnica dessa noite. Nós teremos duas falas técnicas, uma da Procuradoria-Geral do município, Dr. Rafael Apone, e uma da Secretaria do Meio Ambiente, da Denise, da engenheira florestal Denise Cubas, que é a diretora de Meio Ambiente. Uma boa noite a todos e agradeço a participação e colaboração de todos. Muito obrigado, secretária. Ainda em tempo, quero registrar e agradecer a presença da ex-vereadora Maria Correia, que está aqui na tribuna, na galeria. Obrigado. E agora, senhoras e senhores, nesse momento, convido o senhor doutor Rafael Apone, subprocurador do nosso município, da Procuradoria-Geral, para fazer uma apresentação jurídica aqui na tribuna sobre o tema presente da audiência. Boa noite a todos. Já fui devidamente apresentado, sou Rafael do Jurídico, para quem não me conhece. Boa noite aos vereadores Roninha, Paulinho e Flavinho. Boa noite aos munícipes presentes. Eu vou fazer, prometo, viu, pessoal, não me alongar no juridiquês, deixar a minha fala o mais simples possível e entendível por vocês. Por que nós estamos aqui nessa noite? Também passa por uma inconstitucionalidade de uma lei municipal de 1990, a 2811. Por meio de uma representação, nós tivemos o trâmite do questionamento dessa lei, que era uma lei procedimental, como a Claude bem fez a introdução. O município, no entender do município, nós não regulávamos, nós não tratávamos de ingressarmos nas questões técnicas para extração de minérios e afins. Era uma questão procedimental, como a Claude bem disse, mas, por um entendimento do tribunal, e aí eu tenho que tentar deixar simples a linguagem, por um vício de forma. O que é esse vício de forma? Por ausência de participação lá na confecção da lei em 1990. Então, assim, eu vou prometer ser bem simples, assim, para todo mundo entender. Em razão da matéria, porque ela trata da questão de exploração, embora o município não trate especificamente da questão da extração, das jazidas, por envolver uma questão ambiental, o tribunal entendeu que a participação popular era devida. Claro, nós defendemos no curso da ação que todos os convites às associações, às entidades representantes foram feitos. Então, assim, nós defendemos no curso da ação que tudo aquilo que foi adotado à época
era o adequado. Até porque também na época, né, quase 40 anos atrás, a noção de participação popular era diferente. Nós não tínhamos as mídias sociais, então era muito, porventura, assim, prejudicada, né, a comunicação, a extensão da informação. E o que aconteceu? Lá nós defendemos, né, o município, até por não ser por não ter o vício, não ter o problema de cunho material, você está legislando, você está colocando na lei algo que você não pode, não teve isso, foi só por uma questão de participação popular, nós defendemos a lei. Então, né, o trâmite, né, o andar do processo judicial, né, teve o seu curso, e em meados de abril de 2021, a ação se findou. É o famoso trânsito em julgado, né, que imagino que todo mundo já escutou, não sendo advogado, não sendo da área jurídica, já escutou em alguma oportunidade. Ela transitou, a decisão transitou em julgado. Ou seja, já não cabia mais novo recurso, nova decisão sobre o tema. Então, aí vocês podem perguntar, por que estamos aqui agora? Porque também nós enfrentamos, ainda estávamos em meados de abril de 2021, sobre os efeitos da pandemia. Imagino, difícil, não lembro certinho, mas já com uma restrição liberada, mas não totalmente tudo livre, né? Então, assim, os projetos, as pesquisas foram se aprofundando. A decisão manteve alguns direitos já obtidos pelas empresas que exploram, né, os minerais no município. Então, acabou naturalmente a demanda se alongando e chegando nesta data. Só estou dando essa informação para vocês. E, assim, até agradeço os meus colegas de jurídico aqui. Só para resumir, então, foi basicamente isso. A nossa lei, o que nós estamos tratando hoje, o futuro e possível projeto de substituição da Lei 2.811, ele será, né, um projeto procedimental, como bem a Claude disse, porque ela é uma lei, as autoridades estaduais e federais reservam essa competência, mantêm essa competência, e o município tem a competência para a concessão da licença específica, por exemplo, a expedição de certidão de uso de solo e o alvará de instalação e funcionamento das empresas. Então, é muito razoável, muito oportuno que o município também tenha esta lei, tá bom? Então, assim, eu agradeço a presença de todos. Estaremos aqui na noite de hoje para tirar as dúvidas relacionadas a esse anteprojeto. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael, pela explanação. E dando sequência, senhoras e senhores, agora eu convido a senhora Denise Cubas, diretora de Meio Ambiente do nosso município, que fará agora uma apresentação técnica aqui na Tribuna Livre sobre o projeto. Tá ligado? Boa noite a todos. Agradeço a participação do setor minerário aqui, que eu vejo que tem alguns representantes do setor minerário. Agradeço a participação dos vereadores, né? Os colegas de prefeitura aqui, né, que têm colaborado para a gente trabalhar nesse assunto aqui, nessa pauta importante, que é a regulamentação da mineração, né? E a gente tem uma apresentação, se puder colocar. Essa audiência está convocada já há algum tempo, né? Esse é o banner que está no site. E o texto da lei, ele também, juntamente com o edital de convocação, ele também ficou um bom tempo à disposição no site da prefeitura, né, para consulta, para as pessoas poderem chegar aqui hoje e terem consultado o texto, que é a nossa proposta, o nosso ponto de partida para a gente começar a construir
esse projeto de lei que vai substituir a Lei 2811, tá, de 90. Dr. Rafael já fez aqui uma introdução brilhante aqui a respeito do esclarecimento do porquê que a gente precisa fazer a revisão, né, dessa lei, quais são os tópicos que precisam ser abordados, né, que é a questão técnica relacionada ao município e os documentos que são de competência do município emitir, né. Aí, nesse slide aí, é para deixar bem claro o porquê que a gente está reunido aqui, né? O nosso objetivo é colher propostas para que aquele texto que está na internet, que está lá no site da prefeitura, para que ele seja aprimorado, né? Aquele texto ele foi construído pelos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, com a colaboração da Procuradoria, e nós procuramos colocar no texto o que a gente julga importante para o setor mineral, importante para o interesse público do município, né? E também ter uma lei de uma maneira enxuta e que os nossos técnicos, os nossos engenheiros que têm a atribuição de primar pela qualidade ambiental do município, dentro das atribuições da Secretaria do Meio Ambiente, que eles tenham ferramenta para acompanhar o desenvolvimento da atividade de forma que os impactos locais, próximo às áreas urbanizadas, para que esses impactos sejam acompanhados e mitigados, né? Nós sabemos que as empresas de mineração, elas têm a responsabilidade, são acompanhadas também pela CETESB, né? E que a CETESB emite a licença de operação e também faz exigência técnica. Então, o nosso objetivo aqui é atuar supletivamente e não passar por cima das atribuições da CETESB. Então, eu acho que o município atua dentro da sua área de competência, a CETESB, o Estado, atua dentro da sua área de competência e a Agência Nacional de Mineração também atua dentro da área de competência dela, tá? Então, eu vou pedir para passar aqui esse slide aí. Ele foi montado com base numa pesquisa realizada com os dados disponíveis na internet. Qualquer pessoa pode acessar, está ali o link, né? A fonte é o Sigmine, são os dados da Agência Nacional de Mineração. E ali a gente tem, na achura amarela, são as atividades, são as mineradoras que têm a concessão de lavra, tá? Então, todos esses polígonos que estão aí, que a gente tecnicamente chama de poligonais, são as poligonais cadastradas na ANM, Agência Nacional de Mineração, que é o órgão responsável da União, né, que vai poder dar a concessão de lavra, porque o subsolo é da União, né, o subsolo não é do superficiário. E aí essas poligonais cadastradas, elas são destinadas à pesquisa e no final do processo da ANM vai ser emitido um documento de concessão de lavra, né? E a ANM, ela trabalha com mais de um regime de exploração mineral. Então, tem o regime de licenciamento, tem o regime de portaria de lavra, concessão de lavra, e um tipo de regime precisa de um documento específico emitido pelo município, que o nome é licença específica. Esse documento ele está previsto na Lei Federal de Mineração. Então, o município tem, sim, competência para estar emitindo licença específica para a atividade, tá? E aí, né, nesse desenho, aí, esse mosaico aí de poligonais cadastradas da ANM para o município de Jacareí, a gente tem algumas que estão com concessão de lavra, que são onde as mineradoras estão
atuando. E as mineradoras, elas têm licença de operação da CETESB. A licença específica emitida pelo município para essas mineradoras, elas foram ou canceladas ou vencidas ou foram, há algum tempo atrás, suspensas por descumprimento da lei municipal quanto ao plano de recuperação. Então, hoje, a gente não tem mineradora, empresa trabalhando que tenha a licença específica do município vigente. Então, nós precisamos regulamentar, editar outra lei, né, para que o município possa emitir essas licenças e que quando uma atividade, uma empresa que hoje funciona e que ela for pedir uma ampliação, que o município possa emitir essa licença de ampliação e possa emitir o alvará para essa ampliação. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é regulamentar, né, suprir aí essa lacuna da declaração de inconstitucionalidade da Lei 2811. Tá? Então, no município, todas essas poligonais aí que elas estão com a achura verde, significa que são áreas que estão em processo de pesquisa mineral na ANM. Então, são áreas potenciais para serem exploradas no município. Elas ainda não têm a concessão de lavra, nem portaria de lavra e nem licença de lavra, mas elas precisam ser regulamentadas, tá, pelo município. Aí também tem outros status, outras situações, que tem área disponível, tem área que está com requerimento de pesquisa e não com autorização de pesquisa. Então, são vários status diferentes. Tá? E aí nós temos todo esse potencial minerário no município de Jacareí. Então, a administração, o governo municipal, não pode ignorar essa situação. Nós temos que trabalhar para que essa atividade ela exista em harmonia e regulamentada pelo município e atendendo todas as exigências de controle ambiental e, repetindo aqui, sem competir com a CETESB e sem competir com a ANM, sem entrar em conflito com as outras esferas de atribuição de fiscalização. Aí nós temos aí 7 empreendimentos em funcionamento e nós temos 21 que estão sem funcionamento. Ou elas estão fechadas, ou abandonadas, ou paralisadas. Tá? Aí para frente agora, pode passar o próximo slide, por favor? Tem um apanhado geral das empresas que estão em funcionamento. Então, a gente tem aí a EMIC, que ela fica lá na região do Tanquinho, tá? Ela tem a concessão de lavra para argila e areia, com aquelas poligonais do DNPM que estão ali registradas. Pode passar o próximo? Aí, depois, em funcionamento, a gente tem a indústria de tijolos para TI, que ela extrai argila, também regulamentada na ANM. Também está ali o número da poligonal dela. A próxima, por favor. Ai, perdão. Já tinha passado. A mineração Trevo, ela tem a concessão de lavra para extrair areia. Tá? Aí está a imagem da área da mineradora de extração. O próximo. Aí a mineradora Valpa, também fica lá na região do Tanquinho. Ela também tem a concessão para extrair areia, argila e cascalho e essas poligonais que estão indicadas aí no slide. Aí depois da Valpa a gente tem a Oasis mineradora, que ela está lá perto da Dutra. Tá? Também tem a documentação regular,
né, de CETESB, ANM. A licença dela venceu há pouco tempo, né, e essa é uma das que venceu recentemente, nós não pudemos renovar. Tá? Aí, a próxima, por favor. É o Porto Itapeva, fica na região do Meia Lua. O próximo, por favor. A mineração Meia Lua 2, que agora acho que trocou a razão social para 4 Simões, também tem licença CETESB e documentação da ANM. O próximo, por favor. Aí agora, a gente tem uma imagem aí da região lá do Meia Lua, né, que a gente consegue visualizar ali a rodovia Dutra e a imagem ali do bairro Parque Meia Lua. Todos esses pontinhos aí em vermelho são cavas que não estão mais em atividade, não estão mais funcionando. E essas áreas, elas estão com um potencial passivo ambiental, né? A época da aprovação dessas empresas, foi executado, aprovado pelo CONSEMA, um relatório de impacto ambiental, antes da Lei 2811, na década de 90, mais ou menos 90, e foi aprovado em arrima para recuperação dessas áreas. Naquela época, não era previsto o aterramento das cavas. O CONSEMA, né, e o DAIA, que era o Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental, ele determinou que fosse realizado a recuperação florestal no entorno das cavas. Então, não existia naquela época previsão de aterramento das cavas. Hoje em dia, a CETESB já tem regulamentação para aterrar a cava, para recuperar a cava, e não permanecer a cava abandonada, sem utilização. Então, ali próximo da Dutra, perto ali da avenida, que é uma avenida nova que foi aberta ao lado da mineradora do Porto Brasil, ali naquela região, já tem uma empresa, a Porto Brasil, que ela encerrou a atividade dela e ela está promovendo a recuperação dela com o aterramento das cavas, né? Então, esse passivo ambiental, né, que a gente vê das cavas paralisadas, as cavas que não têm mais exploração e que ficou só com a recuperação em volta, elas também precisam de um olhar para fazer o que vai acontecer, né? Elas vão continuar a recuperação, não vão continuar? Então, a gente também tem que ter um olhar especial para essas áreas. Tá? A próxima, por favor. Aí, olha, cavas em recuperação, né? Então, como eu citei, existem cavas que já estão sendo recuperadas com aterramento, com a autorização da CETESB, né? E aí tem todo um outro procedimento que daí já é de recuperação da cava, né? O nosso objetivo aqui hoje é falar da exploração das atividades futuras que podem entrar em exploração. E por que a nossa preocupação? Para que essas atividades futuras que vão entrar num futuro em exploração, para que elas não se tornem passivos ambientais no município. Então, a gente precisa regulamentar isso e as empresas que não exploram mais também precisam cuidar da sua recuperação. Né? Já a questão da recuperação já tem um procedimento específico pela CETESB, que a CETESB tem que aprovar, mas a gente não pode deixar de constar na lei municipal essa exigência para poder trabalhar em conjunto com a CETESB. Tá? Aí estão as empresas, né, que estão em processo de recuperação. Bom, gente, é isso. O próximo slide já é encerramento. Muito obrigada pela atenção de todos.
Muito obrigado, Denise Cubas. Temos que registrar a presença aqui, vereadora Maria Amélia, vereador Edgar Sazaki. Muito obrigado. E agora, gente, dando sequência, quero passar a palavra aqui para os vereadores que gostariam de fazer uso da palavra. Fazer alguma sugestão? Roninha? Boa noite a todos. Boa noite, secretária Claude. Boa noite, eu me estendo aí, os demais servidores presentes. E também quero cumprimentar aqui na galeria os empresários, né? Os donos de portos, os funcionários que estão aqui presentes na galeria. Quero cumprimentá-los e dizer que da grande importância que é essa audiência pública. Eu nasci no Parque Meia Lua, né? Então a gente, quando vê espranar algo que envolveu a escavação ali e também a extração de areia no Parque Meia Lua, a gente pode falar com sabedoria que eu fui criado ali próximo de tudo aquilo. E sabemos que a mineração ela é uma riqueza muito grande em geração de renda, emprego para o município, e sabemos da importância que é quando você vai extrair uma areia devido o que ela representa para o nosso país, município, estados, que é a construção civil. A gente sabe da importância que sem areia, hoje a gente não pode iniciar nenhum crescimento de uma cidade. Mas hoje eu vim aqui como vereador, não mais como morador do Meia Lua, para falar da importância que é esse projeto de 1990, há 40 anos atrás, onde São José dos Campos adquiriu a proibição da cavação e Jacareí permitiu. E permitindo, está aí há mais de 40 anos, então vem hoje aí, espero eu, né, que seja para somar para os empresários, para somar para as empresas, e essa parceria, que seja esse projeto de parceria e aproximação do poder público junto aos empresários e donos de portos e escavação de areia aqui no nosso município. E eu quero dizer da importância que é, porque há 7 anos atrás, próximo ali do Parque Meia Lua, a gente pôde, né, prestigiar e ver, né, um acidente natural que assustou o nosso município, assustou o dono do porto, devido ao Rio Paraíba estar com uma demanda acima do nível da água, e acabou rompendo ali a mineradora, e acabou os minérios daquela lagoa tá entrando no Rio Paraíba, aonde causou aí 30 horas de vazão e interrompimento de 75% de água em São José dos Campos, onde atingiu 500 mil moradores. Então, esse projeto, espero eu, que venha para somar e o poder público poder aproximar, para que quando estiver próximo de acontecer um acidente desse natural, a gente possa agir antes junto aos empresários que aqui estão presentes, para que não possa prejudicar o trabalho e o desenvolvimento da nossa cidade junto a eles. Porque sabemos que cerca de 40 a 50 milhões de toneladas de areia é retirada devido, volto a repetir, devido ao crescimento da construção civil. Então, são geradores de emprego. Então, quando fala do meio ambiente, a parceria será muito grande, Claude. E quando vocês falam que passou a ser obrigado a extrair e aterrar, não podemos deixar acontecer, que eu sei que aqui atrás tem empresários sérios, não deixar acontecer o que está acontecendo com os moradores do Lagoa Azul. Há muito ano a lagoa foi extraída areia, resolveram fazer esse aterro, aterrar, usaram, não, agora estão usando como depósito de material, entulho, mas não é mais nem aterro. Está prejudicando muito o meio ambiente, a saúde daquela população, e até hoje não vimos nenhuma ação para interromper essa forma que estão fazendo lá. Mas tem autorização, eles têm autorização da CETESB, mas não estão cumprindo
olhando de fora, não estão cumprindo. Mas não é o caso hoje. E para relembrar tudo aquilo que aconteceu, Crode, eu gostaria que a TV Câmara pudesse colocar o vídeo onde foi feita a matéria, junto à imprensa da nossa região, aquilo que aconteceu, para recordar que a importância que é esse projeto para que não aconteça mais no nosso município. Por favor, solta o vídeo. E resolução da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente atualiza e torna mais rígido o licenciamento ambiental da mineração de areia na várzea da bacia do Rio Paraíba do Sul. A determinação estabelece critérios técnicos com o objetivo de mitigar os impactos gerados pela atividade, promovendo a recuperação das áreas mineradas. Desde resolução de 1996, que disciplinou o licenciamento ambiental na extração de areia na bacia do Rio Paraíba, a CETESB promoveu atualizações de suas normas técnicas de acordo com a evolução dos regulamentos federais que regem o setor. Agora, com a nova resolução, as atividades de extração de areia em leito de rio serão submetidas a duas normas técnicas da CETESB, de 2018 e 2017. A resolução prevê que o empreendedor não poderá realizar drenagem em área de preservação permanente. Também deve respeitar distância mínima de 25 metros entre a área de exploração e os limites da propriedade. Tal faixa deve ser revegetada com espécies arbóreas nativas. A exceção é quando a compensação da vegetação for objeto de projeto específico a ser aprovado pela CETESB. Além disso, as atividades de extração de areia deverão adotar medidas de recuperação das áreas degradadas. Pode mostrar o próximo, tem mais um. As dragas retiram areia com velocidade e, tão rápido quanto, conquistaram mais espaço para atuar na região. De Jacareí a Pindamonhangaba, 19 novas cavas foram abertas na várzea do Rio Paraíba. O aumento ocorreu de 2004 a 2008 e foi acompanhado pelo INPE a pedido da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Os satélites também revelaram que a área dos portos de areia cresceu 30% e invadiu zonas proibidas por lei estadual. As imagens mostram as cavas entrando em áreas de recuperação, de proteção e de conservação ambiental, representadas pelas cores vermelha, verde e verde claro. Mas o pesquisador lembra que é preciso cautela para interpretar o resultado. Ela dá um forte indicativo de que existe ali uma cava e que o tamanho da cava é aquele. Agora, para autuar, para realmente ter uma certeza maior, tem que ir no campo, né? Isso, mas a imagem já te facilita onde você tem que ir no campo, já te direciona para isso. Somente em Tremembé, as cavas ampliaram as áreas de exploração em 153 hectares, o maior aumento da região. Na cidade, segundo o estudo, 38 portos estão fora da zona de mineração. A prefeitura contesta os números. Nós realizamos a fiscalização constante e o monitoramento das cavas. Ou seja, nós trabalhamos com aparelhos GPS, com mapas, verificamos no local uma verdade real, não uma simples imagem de satélite. Hoje, no município de Tremembé, são 11 cavas de areia em atividade. No zoneamento municipal, que foi elaborado pelo município, todos os mineradores estão regular. O aumento constatado pelo INPE pode estar relacionado ao aquecimento da construção civil. Para se ter uma ideia, de 2004 a 2008, o consumo de cimento no estado de São Paulo passou de 9 mil para 13 mil toneladas. E a areia também é matéria-prima indispensável para o setor. A estabilidade da economia e os incentivos do governo à casa própria ampliaram em 70% os empreendimentos imobiliários. Para coibir a extração irregular, o Sindicato dos Construtores afirma só comprar areia legalizada. Por conta desses portos poderem vender mais barato, porque eles transformam o não pagamento de impostos e a não redução do impacto ambiental numa componente de preço competitivo. E eles, então, atendem esse mercado informal. Este minerador é dono de um porto de areia em Tremembé.
A extração de quase 8.000 metros cúbicos por mês está dentro da área permitida, que corre o risco de ficar pequena por causa da demanda crescente. Eu acredito que não vai muito tempo, em 5 anos essas áreas vão começar a ficar extintas, vão ter que ser revistas a ampliação dessas áreas minerais, né? Elas estão ficando pequenas hoje. Eu só quis colocar esse vídeo, muito desse assunto não é da nossa região aqui de Jacareí, mas eu quis mostrar a importância que é a mineração, a importância que é a extração de areia para o nosso município. Volto a repetir, em geração de emprego, renda, e que esse projeto, quando vir para ser votado nessa casa, que seja para somar essas pessoas que estão aqui atrás, e não para poder reduzir e inibir o trabalho deles. É essa que é a preocupação desse vereador. Espero que venha para somar e votar aqui para fiscalizar, cobrar, acompanhar, estar junto aí ao poder público e aos empresários aqui atrás. Muito obrigado a vocês e passa a minha fala. Muito obrigado, vereador Roninha. E agora, dando sequência, convido o vereador Paulinho do Esporte. Olá, boa noite a todos. Eu acho de grande importância essa audiência pública e estou acompanhando há um bom tempo sobre várias regiões da mineração, tanto da areia quanto do saibro, né, que é a argila. E eu quero também, o que a gente sabe das dificuldades de muitas empresas da mineração da nossa cidade. E esse é um projeto onde virá para essa casa para a gente votar. Somos nós que decidiremos o que será feito com esse projeto. Então, eu vou explanar algumas coisas aqui, mas também eu gostaria de ouvir também as empresas, o que elas estão achando do projeto. Quais são as dificuldades que elas estão encontrando nesse projeto, que a gente possa incrementar, abrir um espaço onde possa colaborar com esse projeto, porque quem vai votar são os 13 vereadores que estão aqui, não é mais ninguém. Então, nada mais certo que as empresas nos passarem para a gente elaborar uma coisa bem bacana, que eu sei que foi muito bem estudado por toda essa equipe maravilhosa que nós temos aqui, tá? Dos dois segmentos, da Prefeitura, do Meio Ambiente. E eu tenho umas pendências, já conversei com a Denise algumas vezes, né, sobre o cyber, né, Denise? A gente temos umas dificuldades, que nem os tijolos para TI, ele já tem uma liberação, já tem autorização para retirada de mais argila, né, mais saibro. E enquanto o outro lado, que também é uma zona rural, porque a gente não fizemos o plano diretor, então lá é considerado uma zona rural. E a gente fala em licença específica no projeto. O que a gente pode tentar nesse projeto ajudar essas empresas? Eu dou um exemplo lá da cerâmica que vai lá no Varadouro. A quantidade de material que ela tem para trabalhar, olha, quantos anos ela já tem? Tem muitos e muitos anos. E o material que lá tem, né, a gente já conversamos sobre isso, dá para no máximo 2 anos. E ela está proibida de retirar o saibro, a argila. E aonde tem saibro, não dá nada. É mata perdida, é mato que não cresce, não nasce árvore, não nasce nada. Então, para a gente estudar uma forma, porque se esse projeto for entrar antes do plano diretor, a gente estudar uma forma de poder agraciar esses locais. Eu estou falando aquele específico, mas deve ter outros também, que a gente possa fazer um trabalho dentro desse projeto que a gente possa beneficiá-los e retirar.
Eu me recordo que o proprietário me procurou e falou, então, se eu fizer um projeto para virar um loteamento, eu retiro todo aquele saibro para fazer um loteamento e não faço um loteamento. Entendeu? Ele pega a autorização para fazer um loteamento e não faz. Ele vai pegar e vai retirar o saibro que vai durar para ele mais 20, 30 anos. Só a quantidade daquele saibro dá para ele trabalhar mais 20, 30 anos. Então, é para a gente pensar com carinho, pensar uma forma que a gente possa colocar nessa licença específica do município, em todos os segmentos, tanto da areia quanto da argila, para a gente, porque nós precisamos muito dessas empresas mineradoras de Jacareí. Então, eu vou querer ouvir primeiro as empresas para ver o que elas têm, para nos colocar, para a gente poder debater. E nesse sentido, Denise, há essa possibilidade da gente tentar encaixar nesse projeto uma forma de, antes do plano diretor, porque pelo que a gente vê, o plano diretor talvez saia o ano que vem, porque esse ano ele não sai mais. Uma licença específica para esse tipo de setor, para toda a área que já trabalha há muitos anos, que tinha, porque hoje a CETESB não libera mais, né? A CETESB joga para o município decidir. Então, se ela joga para o município decidir, há possibilidade nessa licença específica a gente colocar? Oi, vereador. Eu vou dar início à resposta e a Denise complementa com questões técnicas. A gente tem que tomar cuidado, assim como a gente tem que tomar cuidado, tá, com a hierarquização da legislação federal, estadual e municipal, a gente tem que tomar cuidado também com a hierarquização municipal, né? Plano diretor, lei de zoneamento, tá, e essa regulamentação, tá, que nós estamos propondo agora, ela não diz respeito, tá, e não pode alcançar questões que são tratadas e serão tratadas no novo plano diretor e na lei de zoneamento, né? A gente não pode sobrepor essas questões, porque são ritos diferentes, são discussões diferentes, enfim, a gente tem que tomar esse cuidado. O que nós estamos nos propondo a fazer agora é regulamentar, tá, o relacionamento da prefeitura, né, da municipalidade com as empresas que estão instaladas e pretendem ampliações ou que querem se instalar e fazer a atividade de mineração no município. A empresa, né, a atividade, ela tem que ser tratada, tá? A área de abrangência da atividade tem que ser tratada no plano diretor e na lei de zoneamento. Nós não podemos permitir que haja conflito entre essa hierarquização, tá? Então, tem que tomar cuidado. Nós vamos estudar a sua fala, mas, em princípio, tá, a gente observa que nessa lei não é possível tratar dessas questões, porque quando você fala... Você está falando ali da empresa ali no Varadouro, que é a Cerâmica Jacareí. Isso. Isso, né? Cerâmica Jacareí. Tá? Ela tem um problema ali que é de zoneamento, não é, Denise? Tá? A localização onde ela está. Tá? Que essa lei não tem abrangência para discutir essa questão. Eu vou passar a palavra para a Denise, ela pode fazer uma explanação técnica mais profunda. A Claude respondeu quase que 100% já. Agora, a questão dessa cerâmica é que ela nunca teve licença específica do município, eles nunca providenciaram essa licença, né? E aí, quando a empresa já existia, quando o plano diretor foi editado em 2003. E naquela época eles já não tinham licença,
Por isso que eles tiveram problema, tiveram a questão com a fiscalização, com a interdição, e não puderam mais explorar. Então, a Claude já respondeu quase que 100% em relação à sobreposição dessa lei. Ela não pode se sobrepor e se confundir com o plano diretor. É questão ali de zoneamento mesmo. E essa lei aqui, ela não trata de zoneamento. Ela não pode tratar de zoneamento porque tem que ser no plano diretor. Não, eu até entendo que tem que ser no plano diretor o zoneamento. Eu estou colocando a possibilidade dela poder trabalhar até sair o plano diretor. Entendeu? Eu estou dizendo pela questão do material, estou falando dela em específico, porque é onde eu acompanhei mais de perto. Mas eu tenho certeza que tem mais empresas nesse sentido. Mas uma forma que nós pudéssemos conseguir que ela pudesse retirar, de alguma forma, o material da onde não tem utilidade. Exemplo, daí cabe ao meio ambiente averiguar, fazer uma fiscalização, se há essa possibilidade de ver o local e ver que lá não é um local onde nasce alguma coisa, se pode crescer árvore ou não, entendeu? Porque a gente sabe, onde tem argila e saibro não nasce nada. Então, aí a questão também para a empresa continuar explorando, ela teria que ter as licenças da esfera também estadual e federal. Eu não tenho dados aqui, porque quando a gente fez a pesquisa, para trazer os dados para essa reunião, para essa audiência, nós não levantamos dados da ANM dessa empresa. Então, eu não tenho todos os elementos agora para responder. Entendi. Eu acho que eu vou conseguir responder depois isso. Não, legal. Mas então eu vou deixar aqui a minha fala e vou aguardar as empresas se manifestarem, para que elas possam colocar, se achar cabível, alguma emenda aí nesse projeto, para que a gente vote com segurança, onde possa ajudar ambas as partes, tá bom? Eu agradeço a presença e a colaboração de vocês. Vereador, o objetivo do nosso encontro hoje é exatamente esse, para que vocês exponham suas preocupações, suas sugestões, e coloquem as questões para análise técnica da nossa equipe. Obrigada. Obrigado, vereador Paulinho. E só reforçando, o uso da palavra da secretária, esse momento mesmo de sugestões, essa é uma proposta de projeto, então ainda o projeto não foi definido e essa audiência pública para esse fundamento mesmo, a gente tratar dessa proposta e poder discutir com a comunidade, com toda a população, um projeto ideal. Então agora eu quero convidar para fazer uso da palavra o vereador Luiz Flávio. Mas aqui... Quero cumprimentar a secretária do Meio Ambiente, em seu nome cumprimento todos os demais funcionários da Prefeitura, cumprimentar os aqui presentes, parabenizar pela audiência pública, mas eu penso que a gente tem que buscar nesse projeto tanto garantir a liberdade econômica, a liberdade das empresas que atuam nesse ramo de extração de areia e outros minerais, mas também que a gente garanta o equilíbrio do meio ambiente. Eu acho que esse passado no nosso país de desatenção ao meio ambiente já ficou para trás. Hoje a gente tem um conteúdo normativo, tem leis mais rígidas e é preciso cumprir a lei. Agora, eu acho que aqui a gente precisa avançar um pouquinho no sentido da reparação do meio ambiente. Eu penso que analisei aqui, por exemplo, o capítulo das penalidades, e evidentemente vou fazer aqui algumas colocações no sentido de que, por que essa preocupação? Porque a gente sabe que a areia é fundamental para a construção civil, é fundamental para o desenvolvimento. E a gente também sabe que a gente precisa proteger o meio ambiente. Então, estabelecer esses marcos legais, no sentido de a gente garantir a exploração
da areia dentro das normas, mas também a reparação é fundamental, porque a gente vai estar assegurando essas duas questões fundamentais, que é a economia, mas ao mesmo tempo o meio ambiente. Eu acho que esse passado que se foi, né, é um passado em que a gente não tinha tanta dimensão do que os danos ambientais poderiam ocasionar no futuro. E a gente sabe que hoje a gente sofre reflexo, não só por causa da extração de areia, né, mas quantas e quantas empresas eram instaladas sem cumprir as normas ambientais, o quanto que foi, quantas empresas instaladas no nosso município que não são areieiros, mas que também poluíram o meio ambiente, porque nós vivíamos em um momento em que nós não tínhamos os marcos legais. E é fundamental para a população e também para as empresas, para a atividade econômica, ter os marcos legais, porque não tem coisa pior para o empresário também que iniciar uma atividade e depois chegarem exigências que não estavam no custo do empreendimento. Por isso a importância de a gente ter esse projeto. Doutor Rafael, o cumprimento aqui, sei da sua competência, né, assim como os demais procuradores, mas eu tenho sugestões a fazer, não é? Inclusive no capítulo da penalidade, porque se trata das penalidades a serem aplicadas, né, no inciso 1, 2 e 3 do artigo 11 desse projeto de lei, mas já estou aqui fazendo uma sugestão. Evidente que esse projeto será votado aqui, que eu possa apresentar emenda, mas quero dizer também que a penalidade a ser aplicada, que ela também possa ser convertida na obrigação daquele que realizou o dano daquela infração, poder, por exemplo, executar projetos ambientais do município, né? Converter essa obrigação pecuniária na execução de projetos ambientais. Isso também é fundamental, porque nós temos um princípio no direito ambiental que é da reparação do dano. Então, se a gente só ficar aplicando a multa pecuniária, pode ser que talvez essa multa nem se reverta em projetos ambientais. E como se trata de uma área ambiental, é fundamental que esses recursos e essas multas advindas dessa infração ambiental possa ser também aplicado preferencialmente em projetos ambientais e preferencialmente em áreas que estejam próximas, num raio próximo a essa extração mineral, para que a gente possa também dar essa oportunidade, né, de a gente dialogar com os projetos ambientais. Penso também que a gente poderia, e essa foi uma breve análise que eu fiz, confesso, hoje à tarde que eu tive acesso a esse projeto, mas o dia foi muito corrido, e eu estou analisando aqui nessa respectiva audiência pública, e prometo que vou me debruçar aqui para que a gente possa fazer uma lei moderna, para que a gente garanta a atividade econômica e também garanta a proteção ao meio ambiente da nossa cidade, que é o interesse de todos, inclusive daqueles que praticam atividade de mineração. Penso também, doutor Rafael, que a gente tem aqui no artigo 3º da lei, e esse aqui eu lembro dos bancos de faculdade, quando iniciei, não faz muito tempo assim, né? Mas aqui, publicar em jornal de circulação local os pedidos de licenciamento, não é? Aqui em Jacareí, nós temos, salvo engano, só o Diário de Jacareí, o semanário que circula uma vez por semana e é muito reduzida a sua circulação. Então, nós precisamos também avançar aqui para publicar em sites, né, em meios virtuais, para que as pessoas possam ter mais conhecimento dessas licenças, porque o tempo passa e já é desuso, né, a gente ter acesso a jornal impresso, né? Tenho saudade de ler a Folha de São Paulo, jornal impresso, de ler o Estadão em jornal impresso, mas hoje a gente só acessa os meios virtuais para ter acesso a essa informação. Então, acho que a gente também poderia modernizar nesse sentido, doutor Rafael. Penso também que é de responsabilidade, o artigo 5º fala da responsabilidade em caso de haver danos ao meio ambiente, né? E se restringe ao meio ambiente, ao patrimônio público. É também importante que a gente coloque danos à saúde humana, à saúde pública, porque os danos ambientais também extrapolam, em algumas ocasiões, o dano simplesmente ambiental, mas passa também a atingir a saúde humana. Então, nós precisamos também se atentar para isso.
Ora, eu acho que nós temos aqui uma grande oportunidade de fazer uma lei moderna, de garantir aos senhores que fazem a exploração da areia marcos bastante exatos, marcos específicos, porque a atividade econômica é assim, não é? Se você tem lá uma obrigação desde o início daquela exploração, você vai saber custear essa reparação e colocar no custo da sua operação. O que não pode é iniciar uma atividade econômica, iniciar uma exploração e depois surgirem aí imprevistos e custos que vão acabar por emperrar aquela própria atividade. Então, estabelecer esses marcos, para mim, é fundamental para que a gente possa garantir aí que a atividade econômica seja realizada e com respeito ao meio ambiente. Eu penso que a exploração dos recursos naturais, ela é uma necessidade humana, não é? E eu sempre dou como exemplo, senhoras e senhores, por exemplo, a questão da reciclagem das latinhas de alumínio, né? É muito difícil você encontrar uma latinha de alumínio, né, de cervejas jogadas aí na rua. Por quê? Porque é um atrativo para as pessoas fazerem a reciclagem desse material. Então, essa exploração, ela é atrativa economicamente, mas a gente também tem que fazer o mesmo ciclo da latinha. Explorou, reparou, porque é dessa forma que a gente vai manter a nossa economia funcionando, nós vamos manter o respeito ao meio ambiente, porque é isso que interessa a todos nós. Interessa no presente, mas os estudos ambientais indicam, não é? Que nós vamos cada dia mais precisar modernizar as nossas atividades econômicas para que a gente possa garantir o meio ambiente. E garantir o meio ambiente, quando falamos, não é garantir somente uma árvore plantada, somente os cursos de água em perfeitas condições, não é? Quando a gente fala do meio ambiente, é que isso vai atingir a saúde humana. A gente, ao analisar esses estudos, e não sou um técnico da área, não sou um estudioso da área, mas já há países, por exemplo, que vão sumir do mapa, porque o oceano tem subido a alguns centímetros por ano, não é? E isso vai fazer com que algumas comunidades que estejam bastante próximas aos leitos, à orla do mar, por exemplo, vão encontrar problemas, né? Então, garantir o meio ambiente é garantir a própria sobrevivência da espécie humana. E eu não tenho dúvida que se a gente tiver leis adequadas, leis que restringem, mas ao mesmo tempo garante a liberdade econômica mediante essa reparação ao meio ambiente, eu não tenho dúvida que esse é o melhor caminho. O que não pode haver é a ausência de regulamentação específica, são surpresas na atividade econômica, porque atrás também da atividade econômica estão milhares de trabalhadores que precisam colocar o pão na mesa, estão milhares de pessoas que dependem daquela atividade econômica. Então, o caminho que eu entendo é sempre esse, a gente garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado nos termos da Constituição, mas fundamentalmente garantir o desenvolvimento da cidade, garantir o desenvolvimento da atividade econômica, porque no fundo, quem vai ser beneficiado com a proteção do meio ambiente e também a atividade econômica são as próprias pessoas, e nós estamos aqui para fazer o bem para as pessoas. Então, nós teremos muitas oportunidades ainda para debater quando esse projeto vier aqui, mas eu queria deixar isso aqui para que a gente pudesse pensar nessa reflexão. Essa lei, ela estabelece aqui as punições, mas nós também precisamos entender que essa lei precisa de estabelecer marcos para a recomposição do meio ambiente, para a recuperação do meio ambiente, que as atividades naturalmente não tem como, quando exploradas, ocasiona. É um pouco da contribuição, prometo que vou me debruçar mais sobre esse projeto, pesquisarei leis também de outros municípios, para que a gente possa fazer a melhor lei possível para a nossa cidade. Obrigado, vereador Luiz Flávio. Eu gostaria de fazer um esclarecimento. Todas as falas, né, todas as manifestações que serão feitas hoje aqui, dos vereadores, da audiência aqui presente e também depois pela web, que será aberta a palavra para quem estiver participando pela internet, serão registradas em nossa ata
né? E, a partir desse registro, será feita a análise técnica, tanto pela Procuradoria do Município quanto pela Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Só que para dar ciência a todos vocês, que a gente vai fazer o registro em ata a partir da filmagem aqui da TV Câmara. Tá bom? Muito obrigado, secretária. E, reforçando, agora vamos abrir o uso da palavra aí para a população que está na galeria, para suas sugestões e manifestações, e também a todos que estão assistindo aí pelo YouTube, pela página do Facebook. Só fazer a manifestação, tem a equipe que está anotando, todas as sugestões estão sendo anotadas, então é importante também todos que estão, os internautas, quem está assistindo aí ao vivo, pelo canal do YouTube, pelo canal do Facebook, pode também online fazer suas sugestões. A população da galeria tem o microfone no meio, bem aí no plenário, pedir para falar o nome e o sobrenome. Vereadora Maria Amélia. Oi? Tranquilo? Para poder abrir as sugestões. Nome e sobrenome. Eugênio de Araújo Neto, eu sou engenheiro agrônomo da Agra Consultoria Ambiental. Eu atuo no município nesse setor de mineração e meio ambiente há quase 34 anos. Eu participei, eu sou procurador, aliás, boa noite a todos, boa noite Claude, Denise, procurador, vereadores, assessores, colegas aqui presentes e auditório. Eu pude participar da discussão da 2811 de 90. E foi uma discussão, na época, bastante calorosa. Não sei se você lembra, Edgar, não sei se você estava aqui na época, a gente discutiu bastante sobre isso, e teve uma grande participação da população, sim. Eu não sei de onde que tiraram que não teve. Foi uma discussão muito quente na época, né? Eu lembro disso. Bom, o vereador Luiz Flávio citou agora há pouco a questão de mudanças climáticas, né? Eu estava conversando hoje pela manhã com a pesquisadora Thelma Krug, né? Se puderem colocar no Google, Thelma Krug é uma matemática de formação, ela é uma das maiores autoridades do Brasil e do mundo sobre mudanças climáticas. E ela trabalhava no INPE, já se aposentou. Ela participou de PCC, ela participou de todas as reuniões da COP sobre discussão de mudanças climáticas e tudo mais, e é uma grande colega, e hoje nós estávamos conversando sobre isso, porque em 2021, eu faço parte já há muitos anos do Comitê de Bacias do Paraíba do Sul, e eu fui conselheiro da APA da Serra da Mantiqueira. E esses dois órgãos muito importantes para a nossa região, nunca tinham sentado para discutir alguma coisa em conjunto. A primeira vez eu ajudei a promover foi uma reunião em 2021 sobre mudanças climáticas, participando o Comitê de Bacias do Paraíba do Sul, a APA de Mananciais do Paraíba do Sul e a APA da Serra da Mantiqueira. E foi muito interessante, ela pôde apresentar alguns trabalhos, o Wilson Cabral, do ITA também, um grande professor e pesquisador da área, puderam colocar, e ressaltando a preocupação com vários aspectos, entre algumas coisas, agricultura, mineração, etc. e tal. É um tema sempre recorrente e sempre cabe, sim, essa preocupação, inclusive com a saúde pública. Essa questão da mineração aqui em Jacareí, né, nós estamos falando de coisas que têm 80 anos. Essa mineração aqui começou na década de 40, né, no final da década de 40. Eu não estava lá nessa época. E a gente percebe, a Denise colocou uma imagem aqui das poligonais da ANM, nós vimos aquele monte de quadrados, né, de áreas requeridas, que às vezes assusta um pouco, mas das áreas, ali foram colocadas, são várias fases, né, referente ao órgão federal que legisla sobre isso, que cuida do subsolo do país, que é a Agência Nacional de Mineração, a ANM. Daquelas várias poligonais, a maioria são requerimentos de pesquisa. Né? Desse requerimento de pesquisa até chegar na concessão de lavra e virar a mineração, menos de 1% dessas áreas viram. Né? O que é o requerimento de pesquisa? Você tem uma fazenda, alguém vai lá e fala, eu quero pesquisar aqui bauxita. Faz o requerimento, é aceitado, você, dono da fazenda, nem sabe que isso aconteceu. Isso é uma lei federal, de 1967, prima irmã do Código Florestal de 65. Bom, eu sei que isso existe, e a preocupação da prefeitura é totalmente cabível com relação a esse processo, que é do ente federal, e também com relação ao potencial minerário que o município tem.
Quando se fala em Jacareí, a areia vendida de São Paulo, por décadas, foi chamada de areia que vinha do Vale do Paraíba, independente se é de São José, Caçapava, Tremembé, de onde fosse, é sinônimo, é chamada areia de Jacareí. Tamanha força e qualidade que tinha esse minério para as grandes construções do grande centro consumidor, que era a região metropolitana de São Paulo, né? Hoje o maior consumidor aqui é São José dos Campos, obviamente, né? E é dividido, mas também tem uma grande parte que vai para São Paulo ainda, né? Reduziu bastante a importância da areia do Vale do Paraíba e da região aqui, né? Agora, a mineração tem uma característica que a gente chama de rigidez locacional. A areia não está onde a gente quer que ela esteja, está onde a natureza colocou. Então, eu vou montar uma padaria, uma farmácia, eu monto onde eu quiser. Naquele bairro eu montei uma padaria, uma farmácia. A areia não. A argila, o minério não é assim. O minério prescinde de você fazer uma pesquisa, identificar que minério que tem ali, se aquele minério é de importância ou não, tem valor econômico, aí tem todo um procedimento. Quando você chega no município de Jacareí, a lei, né, a original, a 2.811, tem uma cronologia, tem uma ordem que é seguida, que é a ordem lógica das coisas, né? A certidão de uso do solo, a aprovação do projeto, cujo nome é a expedição da licença específica. A licença específica, na ocasião, significava que aquele seu projeto foi aprovado. E o último, que é o alvará municipal. A mineração, em qualquer município aqui do estado de São Paulo, começa e termina com a prefeitura. A mineração só começa quando você consegue obter uma certidão de uso do solo favorável. Sem uma certidão de uso do solo, você não consegue entrar com o projeto de licenciamento ambiental. E aí segue essa ordem: certidão de uso do solo, licença específica e alvará, e no meio disso você tem CETESB, como a Denise colocou, né? CETESB, tem a ANM, você tem DAE ou tem ANA, são gestores de recursos hídricos, você tem IBAMA, você tem uma série de órgãos que todos têm que ter a oportunidade e o minerador tem que respeitar. O setor da mineração é um dos setores que mais se reporta a mais órgãos no país, né? Então, essa sequência é feita para poder garantir a recuperação ambiental, garantir o trabalho com os respeitos, inclusive a legislação trabalhista, que, embora não tenha sido citado, também existe a preocupação do setor. E a gente percebe que os mineradores, as 7 empresas hoje de atividade do município, estão buscando sempre estarem de acordo com tudo que é colocado para elas, atender a todas as exigências, né? Um conceito que eu gostaria de ressaltar, um conceito que às vezes fica meio equivocado, né? Quando a gente fala de aterro de cava, fala de recuperação e tal, o que é recuperação ambiental. Não vou ficar, né, assim como o procurador falou, juridiquês, eu não vou ficar com o tecniquez também não, mas o conceito de recuperação ambiental, equivocadamente, é pensado que é voltar a área ao que ela era. Isso é impossível no caso da mineração. Quando você explora 40 metros de profundidade com uma areia, você não vai voltar como estavam aquelas camadas, argila, areia, cascalho. Isso é impossível de acontecer, né? Mesmo quando se fala em restauração de área, o conceito também não é esse. Quando a gente fala de recuperação, o conceito, até num decreto de 89, fala assim, é você tornar aquela área que teve um impacto ambiental, teve uma degradação, tornar essa área útil à sociedade de alguma forma. Obviamente com um projeto de recuperação, que até é constitucional, você tem que recuperar a área degradada. Então não é você voltar ao que era. Então essas áreas mineradas no município podem eventualmente serem aterradas sim, e podem também ter uma lagoa boa e ser utilizada inclusive para consumo humano. A Univap São José dos Campos, na época de inverno, eu estou falando coisa de 5 anos, não sei como é que está hoje, 90% do campus da Univap, na época de inverno, é abastecido com água das antigas cavas de mineração, algumas inclusive que eram no município de Jacareí. Então, quer dizer, aquela área de mineração explorada, que foi aquela lagoa, a mineração não é um processo que utiliza alguns processos químicos que contaminem a água. Quando tem alguma óleo, alguma graxa sobrenadante, é fácil você verificar e retirar. Como não usa processo químico, nada, aquela água fica limpa.
Obviamente pode ter vegetação aquática, pode ficar eutrofizada e tal, mas é uma coisa que você consegue resolver com certa facilidade. Então, esse conceito de recuperação pode passar sim por aterro da área, inclusive para o proprietário é uma outra fonte de renda, que você pode receber, fazer um aterro licenciado, né? Um aterro de inerte, por exemplo, você pode receber, ganhar uma segunda vez, e depois que está aterrado, você pode tornar aquela área útil, fazer um galpão industrial, fazer loteamento, o que você quiser, né? E o pessoal no Oriente Médio constrói em cima do mar, constrói em cima da areia, então não é uma coisa difícil, não. E por fim, eu queria o seguinte, o Claude, quanto nós vamos ter de prazo para poder fazer sugestão? Quantos dias a partir de hoje vai estar aberto para sugestão, para mandar? Como é que funciona isso? Olha, essa audiência é o principal fórum para que se façam sugestões, né, como você está se manifestando aí. Mas, até que a gente elabore o projeto de lei, eu sugiro que você faça sugestões direto para a Secretaria do Meio Ambiente através do nosso e-mail, né, meioambiente, né, meio.ambiente@jacareí.sp.gov.br, desculpa. Tá bom. Tá? Tá bom. Pode fazer a sugestão direta por e-mail, né, e além das sugestões que nós colhemos aqui, as que chegarem para a gente, nós vamos analisar, finalizar o projeto de lei e encaminhar para a Câmara. A Câmara tem seu rito próprio, tá, que também permite, né, o encaminhamento de sugestões e a discussão com os vereadores. Tá bom? Então, são dois ritos, um com a Prefeitura e o outro com a Câmara Municipal. Ok? Só para finalizar, eu tenho algumas sugestões no texto aqui, mas eu faço por e-mail, são questões só conceituais. A Denise colocou muito bem aqui que não estamos discutindo, interferindo nos órgãos como o CETESB, como a ANM, é claro, também eu concordo com isso, né? Eu acho que podia, com relação à questão da ideologia, de uso de água e tal, já tem processos mais recentes, né, que permitem que você faça um trabalho com um circuito fechado, mas que você possa secar a cava. A gente pode depois apresentar para vocês uma sugestão, aí eu vou ser mais assertivo nessa questão, para poder colocar para vocês, tá? Oi, Neto, as sugestões, tudo que for falado aqui, como a Claude já falou, tudo que vocês colocarem agora de sugestão vai ser transcrito na ata. Né? Então, a gente nem pensou em formulário escrito, que é para ficar registrado mesmo a sugestão, entendeu? Então, se tiver já alguma sugestão, pode ser colocada pode ser? Também. Tá. Então, eu vou aproveitar então. Nós optamos por não fazer formulário, entendeu? A gente optou por que as pessoas falassem para que ficasse a sugestão gravada. Tá, então vamos lá. São poucas coisas assim, né? O artigo 2º, né, quando fala da sequência dos órgãos envolvidos, Secretaria de Meio Ambiente, Zeladoria Urbana, Mobilidade Urbana, Planejamento tal, a minha preocupação eu não sei se a ideia, o artigo 2º, tá, o corpo do artigo, né? Eu não sei se a ideia fazer tipo como funciona o GRAPROAB em São Paulo, que é um órgão que você protocola uma vez e todos os outros órgãos são consultados. O GRAPROAB é o órgão da Secretaria do Estado que cuida de licenciamento de habitações urbanas, loteamentos e tudo mais. Então, você protocola num órgão e esse órgão, por exemplo, protocola na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. E ela vai comunicar, eu estou achando que vai ser assim, né? Vai comunicar os outros órgãos, beleza. Tá. No caso da licença específica, como as demais licenças ambientais, o protocolo é feito direto na Secretaria do Meio Ambiente. Tá. Eu fico preocupado porque quando a gente comenta da licença específica no conceito original, até da 2811, que está sendo substituída, né, pela inconstitucionalidade, que o procurador falou muito bem, antes da licença específica viria a certidão de uso solo. Então, acho que talvez o regulamento dessa lei vá tratar disso oportunamente, né? Deve ser isso, né? Porque aqui não está citando nada com relação à certidão de uso solo. Então, a proposta é que a documentação que vai ser exigida para instruir o pedido, ela vai ser regulamentada por decreto. Tá? Porque a gente não pensou em repetir exatamente o artigo da 2811. Né? Então,
Até mesmo porque tem algumas coisas lá na 2811 que pede plano de aproveitamento econômico da jazida, que não tem sentido a prefeitura avaliar isso. Claro. Né? Quem tem que avaliar isso tem que ser a ANM. Então, a gente pensou em não repetir a lista de documentos que estava lá. Então, a gente pensou em regulamentar isso posteriormente por decreto. Ok. Tá? O artigo... A ideia é essa. O artigo 3º, o inciso 5º, impedir o acesso não autorizado a cavas, aqui fala abandonadas, eu sugeria mudar para exauridas, porque abandono dá a impressão que a área foi abandonada, existe alguma irregularidade, às vezes a mineração acabou, a cava foi exaurida, é um termo mais amplo, então sugeria só a mudança de nome. Tá? Aí no artigo 4º, inciso 2, esse inciso me trouxe alguma preocupação, porque aqui fala o seguinte: lançamento em cursos d'água de efluentes líquidos, tal. Repare que no artigo 4º, inciso 1b, fala, né, que são vedadas, né, quer dizer, não pode, a mineração não pode interferir em curso d'água, área vegetal, tal, sem a devida autorização ou licenciamento do órgão ambiental competente. Tem esse sem aí. Eu pensei, analogamente, no inciso 2º, quando fala aqui, quer dizer, não pode lançar em curso d'água de efluentes líquidos provenientes do processo de extração e beneficiamento do minério ou lançamento de material sólido dragado. Eu queria colocar também, sugerir também, sem o devido tratamento licenciado pelos órgãos ambientais competentes, que no caso vai ser a CETESB, que cuida de poluição de ar, água e solo, vírgula, DAE ou ANA. DAE e ANA, porque são um órgão. A DAE é o órgão estadual e a ANA, Agência Nacional das Águas, é o órgão federal, que são os gestores dos recursos hídricos. Então, hoje, a tecnologia de extração prevê, totalmente possível, tá, você fazer um lançamento de curso d'água com tratamento. Né? O Paraíba do Sul, por exemplo, é rio de classe 2. Então, você pode lançar água desde que ela seja tratada. Você não pode lançar água turva, água com sedimento. Isso você não pode fazer. Mas, se esse tratamento for licenciado pela CETESB ou qualquer órgão, tá? Eu queria, se podia colocar o sem aqui, o devido tratamento, porque se for licenciado, é possível jogar sim. Deu para entender? Não, deu para entender, mas eu acho que o espírito do que você está falando é um pouco diferente do que está aqui. Porque isso que está aqui foi pensado na questão da mineração trabalhar com sistema fechado. Aqui eu estou falando por causa da cava seca. Hoje é uma realidade. Então, assim, o reaproveitamento hídrico, né, ele tem que trabalhar em circuito fechado, né? Então, foi pensado nisso que foi colocado isso aqui. Mas nada impede dessa sugestão, né, ela vai ser analisada, está sendo gravado, vai ficar registrado e a equipe vai analisar isso daí, vai considerar essa possibilidade de colocar ou não. A gente tem conseguido aprovar alguns projetos nesse sentido, que a gente chama de cava seca, né? Que você seca a cava, você tira como se fosse um desmonte a seco. Ambientalmente, inclusive, é bastante interessante isso. Só que ele prescinde, você precisa pegar essa água e bombear e jogar para fora, uma água limpa, inclusive. Tá? E é licenciado, tanto pelo DAE, tem critério para isso, como pela CETESB. Então, só queria incluir esse 100 aqui, quer dizer, nos casos que não tiver o tratamento licenciado, não pode. Quando tiver, poderia, nesse sentido. Tá? E também, logo no item seguinte, o 3º, né, a utilização do sistema viário interno de áreas residenciais para acesso ao empreendimento. Eu queria colocar também, desde que não tenham sido instalados posteriormente à mineração. O que acontece hoje, por exemplo, você tem alguns bairros, acabaram crescendo em volta da mineração. E do jeito que está aqui, o tanquinho, por exemplo, é uma realidade. Né? Quer dizer, do jeito que está aqui, algumas empresas vão ter que ser fechadas, porque o acesso está passando por dentro de bairro, mas a parte daquele bairro chegou depois de algumas empresas. Né? Então, eu queria só tomar esse cuidado de colocar, desde que não tenham sido instaladas posteriormente à mineração. E, obviamente, vai ter que ter um EVI, estudo de impacto sobre a vizinhança, vai ter que ter um estudo ambiental, e você, nesse estudo, necessariamente vai dizer qual que é o trajeto, se tem algum dano, se tem alguma alternativa e coisa que o valha. Estou pensando em alguma coisa nesse sentido. Deu para entender, Claude?
Oi, aqui a gente tem uma preocupação muito grande com as empresas, né? Com a ampliação das empresas, obviamente, tá? Na ampliação das empresas teremos que considerar, tá, o seu entorno, né? E se houver conflito com a urbanização local, a gente tem que administrar isso. E a instalação de novas empresas, certo? Okay. Isso aqui se destina mais a essa preocupação. O doutor Apone aqui quer fazer uma consideração que eu acho relevante. Você quer falar, Apone? Eugênio, né? Isso. Eugênio. Boa noite. Prazer, boa noite. Até estamos aqui agradecendo contribuições como a sua, o Flavinho também, já com muita experiência ali, já sabe a questão procedimental. Um detalhe que eu acho valioso ressaltar é que, no momento, nós temos que ter o cuidado, claro, toda a população envolvida, as empresas envolvidas, nós sabemos que as empresas têm o seu corpo técnico, vão analisar, se debruçar, né, e fazerem sugestões de acréscimo, de exclusões, de supressões, de alterações. O único cuidado que eu comento, já ainda que estejamos na fase apropriada, é que essa lei nós não podemos conflitar com as demais. E, aproveitando a fala do Paulinho, o cuidado é redobrado nosso, até por essa questão. Aumento de lavra, vamos licenciar em área que não estava prevista ou não estava previamente concedida, porque nós sabemos que hoje o nosso plano vigente é aquele da redação original, de 2003. O nosso processo de revisão foi suspenso, segue suspenso. Então, assim, nós sabemos de todas as sugestões, tudo aquilo que pode acontecer, mas nem tudo poderá ser tratado aqui, até para evitarmos incorrermos em vício legislativo, que a gente fala, né? Aí já, desculpa o juridiquês, é ingressar em outra esfera. Então, assim, eu antecipo, agradecendo a sugestão, mas eu antecipo que essa matéria ela pode chegar, né? Ter um pequeno conflito ali. Embora o conteúdo da sugestão seja bom, seja muito razoável, ficaremos ali com um pequeno entrave jurídico ali. Doutor Rafael, eu participo há muitos anos do Conselho do Plano Diretor, né? Eu sei dos percalços que tem, quer dizer, qualquer coisa que a gente faça tecnicamente, se não tiver uma sistematização jurídica, ainda mais com a Defensoria Pública e o Ministério Público, que são órgãos que eu acho de grande importância, né? Mas a gente sabe o que acontece, né? Então, acho que esse cuidado é totalmente cabível. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer mais uma consideração, que é a seguinte. Nós procuramos, nossas equipes procuraram fazer a lei o mais sucinta possível, né? Para que a gente consiga uma regulamentação mais rápida antes, tá, da discussão do plano diretor, que a gente sabe que vai demorar um pouco mais, né? Porque tem, inclusive, uma questão judicial colocada. É uma lei enxuta, mas que, naturalmente, tá, após a revisão do plano diretor e da nova lei de zoneamento, se for preciso, a gente faz uma revisão dessa lei também para fazer a adaptação à nova realidade. As leis não são imutáveis, como a sociedade, né? Ela tem sua dinâmica e as leis têm que se adaptar a isso. Então, ela é o mais enxuta possível, né? Para que a gente consiga regulamentar antecipadamente esse relacionamento entre a município e as empresas mineradoras, até porque existe essa questão do plano diretor, que a gente está com a discussão suspensa e o nosso plano está defasado, é de 2003, né? Mas nós temos que tomar cuidado de não sobrepor, isso é mandatário, é fundamental, né?
Claude, para que não haja nenhum tipo de prejuízo, nem para as empresas, nem para o município, de uma suspensão aí pelo judiciário da validade da lei. Pois não. Também a gente tem que se atentar que me parece que esse aqui é um projeto de lei ordinária, né? E a lei do plano diretor é complementar, né? São espécies legislativas diferentes. Espécies legislativas diferentes. Aqui está se tratando só da licença. Exatamente. E lá se trata da ocupação do solo. Então não dá para misturar. Não, e uma coisa que... Desculpa, Claude, aproveitando a fala, vereador Luiz Flávio, aproveitando a fala do vereador Roninha também, e não há problema algum, né? Esta é a casa que se fará a discussão. Isso, aqui, eu até aproveitar, desculpa atrapalhar, tudo bem, Eugênio? Eu acho que é importante fazer essas sugestões, todas, inclusive, que ele acha pertinente, porque depois que a gente formalizar a ata, a gente vai analisar com mais cautela se há interferência em outras legislações. Entendeu? Então, assim, acho que a gente não precisa se preocupar agora com a sugestão, se ela vai ou não invadir outra legislação, porque depois, quando a gente formalizar a ata, a gente vai olhar com mais cautela isso. Porque, de fato, é uma lei muito específica, que a gente não pode adentrar na questão do zoneamento, que é discutido, embora esteja suspenso no plano diretor, em outras leis de mobilidade, enfim, a gente vai ter que olhar direitinho, mas a sugestão tem que ser feita, mesmo que depois a gente entenda que ela invada algum âmbito de outra legislação. Só para finalizar, então? Não, fique à vontade, Neto. Pode dar continuidade. A sua contribuição é muito bem-vinda. Obrigado, Claude. O artigo 6º, né, no final dele, né, bem como fornecer quaisquer informações relacionadas a essas atividades, só colocar quando solicitado, porque às vezes pode ser que o minerador, o empresário, não entenda aquilo lá é necessário, sei lá. Então, só colocar quando, bem como fornecer qualquer informação relacionada às atividades, quando solicitado, especialmente sobre volume de produção, tal. Aí tem uma série de informações que sempre são colocadas, mas desde que, quer dizer, você vai dizer que ele não apresentou, desde que foi solicitado, ele fala não, sei lá. Deu para entender, né, o teor. E aí, por fim, eu também estava pensando, o vereador Flávio falou também, que eu acho totalmente pertinente, a questão da inclusão de projetos ambientais, que realmente, quando a gente trata com acordos com o Ministério Público, por exemplo, vai para aquele fundo de interesse difuso, a gente não sabe para onde vai. Então, é muito importante poder esse eventual dano ambiental, eventual autuação, multa, tal, ser revertido em projetos ambientais no município e, de preferência, nas proximidades, mesmo bacia hidrográfica, coisa que o valha, para poder até justificar esse valor e ser realmente aplicado na área ambiental. Isso é muito importante. Eu já passei, ao longo desses últimos anos, vários casos desse tipo. A gente deixou de implantar em Caçapava, por exemplo, centros de estudos ambientais, montar centro de manutenção por 2 anos, porque eu não pude, porque não estava incluído numa lei essa possibilidade. Então, é de extrema importância isso. E por fim, o setor de mineração, aqui tem alguns representantes, é o primeiro, o pessoal do meio ambiente sabe disso, vereadores, é o primeiro setor a querer que as regras sejam claras. Não dá, em pleno século XXI, sem pensar na mineração concomitante com a recuperação. Não existe. Todo projeto de mineração tem um plano de recuperação acoplado, avaliado e aprovado. E tem um compromisso firmado, tem um cronograma com valores. Ele sabe quanto que ele vai plantar muda. Ele não vai plantar muda em julho, nem vai fazer recuperação física em dezembro, porque em dezembro chove e em julho está seco. Então, tudo tem a hora certa, o local certo, os valores. Todo projeto encaminhado para a CETESB, que é o órgão que cuida dessa questão, tem um termo de compromisso de recuperação ambiental firmado. E esse termo tem a força de, não sei como é que chama isso, de cobrança, né? Tem juridicamente, tem uma forma de você pegar esse termo, se ele não cumprir, você acionar, ele é obrigado a recuperar. Esse termo tem um valor relacionado à área recuperada, ao que ele tem que fazer. Isso é assinado por todos. Então, o compromisso da recuperação, quando é licenciado uma área, é assumido formalmente pelo minerador. Então, a gente acredita que com essas normas
que já existem, a esse interesse muito positivo do município em querer recuperar esse trabalho em cima do que aconteceu com o plano diretor e tudo mais, acho muito positivo e eu não vejo nenhum obstáculo do setor em apoiar, em contribuir e estar sempre atento às sugestões, às eventuais exigências, o que precisar por parte da prefeitura e, por que não dizer, por parte do legislativo também. Eu convido os senhores, quando quiser conhecer, saber como é que é uma recuperação diária, como é que funciona a mineração, eu me coloco à disposição de vocês poder acompanhá-los, para poder discutir, que às vezes fica aquela impressão, né, que você colocou muito bem, vereador, que não é uma coisa assim, que acaba com o mundo, não é isso, né? Nós não temos hoje substituto para areia na construção civil. Tudo que nós estamos vendo aqui, a areia que eu falo, minério em geral, aqui tem ferro, aqui tem vidro, aqui tem argila. Então, a gente precisa disso para viver. Não por isso pode ser tirado de qualquer forma, né? Então, a mineração, como qualquer outra atividade, causa impacto ambiental, sem dúvida alguma, e cabe a nós, como técnicos e o poder público, estabelecer quais serão esses critérios para poder trabalhar adequadamente. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Tem um esclarecimento com a questão da arrecadação das multas ambientais. As multas arrecadadas pelo município, as multas ambientais, elas são destinadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. E a proposta aqui para essa lei é que também as multas arrecadadas sejam destinadas ao fundo. Importante salientar que todo o recurso do fundo, né, só pode ser utilizado mediante projeto apresentado pela Secretaria de Meio Ambiente ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, que aprova ou não a utilização do fundo, né? O Conselho foi constituído em 2020, né? E desde 2021 tem se reunido regularmente, todos os meses, né, para discutir as questões ambientais do município. Né? Dando sequência, os membros da galeria pediu para falar o nome e sobrenome, para que fique registrado, e a sua sugestão. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Daniele Rebelo, sou delegada do Plano Diretor aqui do município, e acho importante a gente estar fazendo toda essa discussão, embora eu veja que existam muitas questões ainda pouco explicadas, porque parece que se extraiu uma coisa do plano diretor para tentar se votar de uma maneira isolada. E não tem como a gente hoje aprovar dessa maneira. É claro que hoje não estamos ainda votando, estamos discutindo, mas enquanto não tem a sequência do plano diretor, da revisão do plano diretor, como que a gente vai tratar sobre esse assunto? Porque nós estamos tratando de um assunto, mineração específico, como se ele não fizesse parte de outras questões, por exemplo, o meio ambiente, por exemplo, os locais que podem ser explorados ou não. Inclusive, aqui nesse anteprojeto de lei, não está mencionado a resolução da Secretaria de Meio Ambiente estadual, que é a 28 de 1999, e lá que estabelece, inclusive, as zonas que podem ser exploradas aqui no Vale do Paraíba. Então, eu fico muito preocupada, né? Eu sei que a gente está aqui tratando, está trazendo a preocupação com o meio ambiente, precisa ter, né, conforme o vereador Luiz Flávio falou, o Roninha, a gente precisa ter essa preocupação com o meio ambiente. Haja visto tudo que a gente está passando agora no nosso dia a dia, por conta de coisas que se aconteceu no passado, de se explorar, sem fazer a devida recuperação. Então, eu quero hoje apresentar essas duas questões. Primeiro, não estou entendendo por que nós estamos tratando isso, se não foi feita a revisão do plano diretor. E a segunda coisa é da gente levar em conta a questão das zonas que podem ser exploradas de acordo com a resolução estadual. Isso é um assunto muito complexo, e eu acho que
para todo mundo que não está nessa área entender uma série de leis, uma série de coisas para a gente estudar, mas eu acho que a gente precisa pensar nisso, e esta fala minha é trazida representando, inclusive, os demais delegados e delegadas da sociedade civil que tem essa preocupação com relação a essa votação, a esse anteprojeto, sem a revisão do plano diretor. É isso, obrigada. Muito obrigado. Oi. Muito obrigado pela participação. Nós, desde o início, estamos dizendo aqui, né, que temos tomado um cuidado muito grande para que não haja sobreposição, tá, entre as atribuições do plano diretor, da lei de zoneamento e dessa lei de mineração, né? Por que isso? Hoje nós temos em operação no município 7 mineradoras, e nenhuma delas com o licenciamento específico do município. Ou seja, o município não tem hoje capacidade nenhuma de fiscalizar essas empresas já instaladas, não é? E qualquer empresa mineradora ou não que queira se instalar no município hoje estão sujeitos ao regramento do plano diretor de 2003. Tanto mineradora quanto qualquer setor empresarial, tá? Qualquer empresa que queira se instalar no município estão sujeitas ao plano diretor de 2003, até que seja aprovado o novo plano diretor. Isso não muda. Essa lei não atinge, tá, o que trata o plano diretor e a lei de zoneamento. Ela respeita o plano diretor e a lei de zoneamento vigente, quer seja, tá, a de 2003, que é a vigente hoje, quer seja a que será aprovada, tá, provavelmente no próximo ano, né, que se espera no próximo ano. Tá? Ela não conflita com o que determina o plano diretor, ou determinará o plano diretor e a lei de zoneamento. Ela regulamenta a empresa que o plano diretor, tá, a área, o que o plano diretor definir, tá, vai ser consonante com o que essa lei se propõe a fazer, que é estabelecer o relacionamento do município e a capacidade de fiscalização do município das empresas licenciadas na municipalidade. A Tânia, que é a nossa geóloga, tá, técnica da Secretaria do Meio Ambiente, gostaria de fazer uma participação dentro do tema que você levantou, tá bom? Tânia? Oi, Daniele, boa noite. Não, eu só queria acrescentar que em relação ao zoneamento, acho que você não está me vendo, desculpa. Em relação ao zoneamento estadual, eu entendo ele como uma proteção do Rio Paraíba, né? Então, ele não é muito assim, não, essa vai ser a zona que tem que minerar, o Rio Paraíba do Sul em Jacareí. Ele é mais como, é o contrário, né? O oposto. Tanto que ele estabelece zona de conservação, de proteção no Rio Paraíba. Então, isso não está sendo muito discutido atualmente, né? Porque o plano diretor vai ser discutido mais para frente, mas só para a gente não confundir muito essa questão, né? Então, era só isso que eu queria esclarecer. Ou seja, o zoneamento estadual, ele diz aonde não pode, tá? Definitivamente, aqui não pode. Agora, onde pode, cada município é que vai fazer a sua discussão dentro da discussão do plano diretor e zoneamento. Hoje, o que está em vigor no município é o plano diretor e a lei de zoneamento de 2003. Oi. Eu gostaria de complementar a fala da Tânia em relação ao zoneamento estadual. Ele é uma resolução estadual que quem tem a competência para aplicar é a CETESB. Tá? Então, como eu falei no início da apresentação, que a gente tem as 3 esferas atuando, o Estado, o município e a União. Então, a questão do zoneamento é uma resolução estadual que quem vai aplicar vai a CETESB. Vai ser a CETESB. E nós, o município, não vai poder entrar em conflito, porque a gente tem uma hierarquia das leis.
Tá? Então, a lei municipal ela não pode ser conflitante com uma estadual. Tá? Então, a gente não entrou aqui, a gente não colocou essa questão do zoneamento estadual nessa proposta de lei, porque é a competência da CETESB. A gente não pode colocar aqui uma coisa que vai conflitar com outro órgão, que tem a competência suplementar na fiscalização. Então, eu não sei se agora eu deixei mais claro essa questão das competências, mas a nossa proposta não é conflitar com nenhuma outra legislação estadual ou federal. Tá? É só ter o regramento municipal mesmo. E agora, sobre a questão do plano diretor, eu gostaria que o doutor Rafael fizesse a complementação. Daniele, né? Eu começo assim, Daniele. É um tema muito... Nós imaginávamos que poderíamos ter esse questionamento. O que foi tratado ao longo dos meses e que isso não há problema algum aqui, não há segredo, não há problema algum tratarmos disso. Com a supressão, né, com a inconstitucionalidade, com a extinção dela do ordenamento jurídico da 2811, nós entendemos que ficou um vácuo legislativo, que a gente fala, né? Ficou uma terra sem lei, para este ponto específico. Interpretando, analisando a sua fala, nós entendemos, eu, particularmente Rafael, consigo entender bem a sua preocupação na questão do possível conflito com o acórdão da ADIM, das revisões do plano diretor. Só que na nossa avaliação, e eu particularmente entendo que ela é bem adequada, e por isso eu comentei na minha fala a questão do cuidado, da limitação da lei, ela ser uma lei estritamente justa porque precisa, do que é necessário, do que precisa ser regulamentado, para exatamente não entrarmos neste conflito. Então, assim, quando nós pegamos e isso é público também, e claro que precisa depois trocar em miúdos, né, em termos populares, trocar em miúdos com a população, num outro momento, um momento mais longo. O tribunal, quando ele tira a 2811 de vigência, ele fala assim: até em que nova produção legislativa não seja feita, preservarão-se os direitos adquiridos às mineradoras. Então, o tribunal fala assim: município, você pode legislar, mas não como foi. E veja, e quanto à forma, né? Porque o tribunal, não teria oportunidade agora. Se eu pegasse o arquivo do acórdão, né? O acórdão é o voto, né? O que os desembargadores decidiram, e colocasse aqui, vocês poderiam ver em todo o acórdão que não há menção ao conteúdo da inconstitucionalidade. Foi especificamente a questão da participação popular. Então, assim, é uma reflexão que você faz muito importante, ela foi devidamente avaliada, mas nós acreditamos que, embora exista esse ponto de cautela, ainda assim, em razão do interesse local, em razão que algumas empresas nós temos que regulamentar a atividade, valha muito a pena este projeto, o caminhar desse projeto para o município. Então, assim, eu como procurador, eu fico no jurídico, a gente acaba analisando, né, eventual conflito com o acordo no plano diretor. Eu sinceramente acho que, ainda que tenhamos que ter essa atenção redobrada, é muito mais válido essa legislação de substituição que a ausência dela. Tá bom? Então, assim, tecnicamente, a gente sabe que ela pode
ser assim, ser assada, expandida, retraída, mas essa questão, na questão da segurança, não só a segurança ambiental, mas na questão, como bem pontuou o vereador Luiz Flávio, a questão da responsabilização dos passivos ambientais que nós temos, eu acho que é uma pauta, é um anteprojeto que é bem válido a ser trazido a essa casa, mesmo com a cautela que existe hoje com a questão do plano diretor. Obrigado, doutor Rafael. Só fazendo um complemento, a doutora Mariana, acho que tinha uma complementação a fazer. Só passar para a doutora Mariana, comentar o doutor Rafael. Oi, boa noite, tudo bem? Eu acho que eu ainda não te conhecia. Quando foi pensado nessa legislação, a gente pensou justamente nesse possível conflito e ele não existe. Então, quando se trata de plano diretor, a gente pensa em zoneamento de cidade, tá? E zoneamento de cidade, nem na lei que foi entendida como inconstitucional, né, lá atrás, por falta de participação, e nem essa fala de zoneamento. Tá? Então, é por isso que nós entendemos que ela não conflita com o plano diretor. Ela é uma lei exclusiva para procedimento de como se minera no município de Jacareí. Tá? De como os mineradores deverão se portar, como será a fiscalização, qual será a documentação, que posteriormente vai ser feito por meio de decreto. Tá? Então, procedimento, não obrigatoriamente, está ligado ao plano diretor. Tá? E essa lei, em nenhum momento ela diz que em determinada zona, ela não determina a zona. Ela simplesmente diz o modo de agir do minerador. Tá? Então, lá na frente, quando se discutir o plano diretor e se zonear novamente a mineração, essa lei vai ser aplicada de forma talvez mais específica, porque você está pretendendo. Tá? Mas hoje é entender como deve agir. Tá bom? Obrigado, doutora. Neto? Eu só queria fazer um esclarecimento. Essa resolução que você citou, resolução SMA 28 de 99, ela foi feita no final, né, de 99, fruto de um estudo dos anos 90, onde se percebeu uma grande concentração de mineradores na várzea do Paraíba do Sul. Essa concentração maior ocorria de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba. Pegou 6 municípios, pegou uma calha de mais ou menos 4 quilômetros para cada lado do Rio Paraíba do Sul e fez um estudo ali, naquele trecho. Esse zoneamento foi capitaneado no começo por uma técnica, acho que era geóloga de formação, Lina Maria Axé. E mais recentemente, quem cuidou desse trabalho foi o Gil Escatena, que são funcionários da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Numa das discussões, das reuniões do zonamento ecológico e econômico da região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, eu perguntei para o Gil Escatena: Gil, alguns municípios, alguns vereadores estão tomando a resolução SMA 28 de 99 como referência para discutir zoneamento de areia, de argila e até de loteamento. Ele falou que não pode. Chama Gil, quiser anotar o nome dele, Gil Escatena, com S, tá? Não pode, não deve, porque esse estudo foi feito para o Estado, ou seja, se você tiver uma área aqui, que você obtém uma certidão, obtém um parecer favorável municipal, e for chegar no Estado pedir licença e estiver fora do zoneamento, ele não vai prosperar, não vai sair. Porém, não pode servir para isso. Tanto que São José dos Campos, Pindamonhangaba, outros municípios fizeram o seu disciplinamento do uso do solo, independente dessa resolução. Essa resolução foi fruto de outras, principalmente a SMA 42 de 96, que estabeleceu um grupo de trabalho que culminou com esse zoneamento, que foi discutido amplamente por todos os municípios envolvidos, Ministério Público presente, a sociedade civil, foi amplamente discutido e chegou-se naquela condição. Esse zoneamento previu, num dos artigos, que ele tinha que ser revisto num prazo não superior a 5 anos. Isso foi em 99. Nós estamos falando de 24 anos. 24 anos dá para você ter um filho e um neto. E esse zoneamento não foi revisto. Nós estamos reclamando que nossa legislação, plano diretor, vai até 2003, que são 20 anos aí, que é um absurdo. Imagina uma resolução que é de 99 e que não foi revista.
Você não pode ficar vinculado, o município, preso a uma legislação, uma resolução tão atrasada. E a Secretaria de Meio Ambiente fala isso. O Gil Scatena deixou muito claro que não pode vincular uma coisa com outra. É uma preocupação, como a Denise bem colocou, do Estado através da CETESB. Obrigado. O Código de Minas 67 e é rigorosamente e a mineração segue rigorosamente o Código de Minas. Todas as 7 minerações do município seguem rigorosamente. Mas algum munícipe gostaria de fazer uso, fazer a sugestão? Posso só complementar aqui rapidinho a fala claro, da doutora Mariana, Moira. do Rafael? Independentemente do que for definido no plano diretor, qual a zona de mineração, essa lei tem que existir. Então, ela vai existir independente da zona que for definida lá no plano diretor. Eu preciso de uma lei que regulamente a minha ação municipal perante as mineradoras que já existem. Porque hoje, como está, eu não consigo fiscalizar as mineradoras que já estão implantadas. Então, independe do que está definido, do que será definido no plano diretor. Entendeu? Então, não estamos tratando de zoneamento. E como a Mariana frisou, procedimento de fiscalização das mineradoras que hoje já existem. Obrigado, doutora Moira. Mais algum munícipe está na galeria? Quer deixar sua sugestão? Só reafirmando, só quem está assistindo aí pela web, pode estar mandando aí pelo canal do YouTube, pelo Facebook também, suas sugestões estão sendo anotadas para essa audiência pública nessa apresentação do projeto, né, de lei, esse debate, essa audiência. Tá certo? Acho que ninguém mais gostaria de dar alguma sugestão. No mais, gostaria de passar a palavra à nossa secretária do Meio Ambiente, Claude Mary. Obrigado. Desculpa. Eu quero muito agradecer a participação de todos. Tá? Eu acho que a discussão foi muito rica, houve muitas contribuições, né? Serão todas analisadas pelas nossas equipes e a gente espera poder encaminhar para a Câmara Municipal uma lei que, na verdade, como já foi dito aqui pelos vereadores, não é? Permitam o desenvolvimento econômico da nossa cidade, mas um desenvolvimento sustentável que traga empregos, tá? Que traga recursos para o município, mas que garanta também qualidade de vida a todos que aqui moram. É esse o nosso objetivo e eu tenho certeza, pelas contribuições que recebemos aqui, é o objetivo de todos que participaram dessa audiência. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Senhoras e senhores, informamos que essa audiência será reprisada na programação da TV Câmara Jacareí, podendo ser assistida no canal 39.2 digital ou 12 da NET Claro. Informamos também que essa audiência estará disponível no site da Câmara Municipal ou no canal do YouTube, tá? Da TV Câmara Jacareí. No mais, quero agradecer a presença de todos vocês, desejo uma ótima noite e um bom retorno aos lares de vocês. A gente tem que benzer o corpo